duas áreas de soja plantado no mesmo dia, com os mesmos tratamentos, mesma cultivar também, porém com resultados completamente diferentes. O que será que aconteceu? Vamos analisar passo a passo no vídeo de hoje, porque pode ser que aconteça no futuro com você, ou pode ser que já tenha acontecido também. Então vamos ver em detalhes aqui uma situação real dessa safra 24/25. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Lembrando para você se inscrever, deixar like, toda aquela coisa que é extremamente importante. E um recado para vocês, é claro, aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link da nossa consultoria individual, que a gente acompanha aí ao longo do ciclo, a nossa equipe especializada em fertilidade do solo, e também o link dos nossos treinamentos profissionais, certo? Vamos começar então falando sobre isso. Galera, tá muito interessante o vídeo de hoje, então preste atenção, se possível também compartilhe aí com pessoas que pode ser útil, certo? Então vamos lá, olha só, duas áreas, tá vendo? O que a gente tem? Mesma cultivar. Eu não vou falar cultivar porque a gente vai fazer um estudo de caso um pouco mais completo. É do interior aqui do meu município, de Francisco Beltrão. Depois que a gente colher, a gente vai fazer um estudo de caso um pouquinho mais completo para vocês, mas eu quero trazer já para a gente analisar uma coisa, porque está no período de enchimento de grãos agora. Na área 1, a gente consegue notar que é uma planta que tem uma quantidade de nós adequada, né? Nós temos também vagens por nó adequado também, com uma sanidade boa nesse período de enchimento de grãos, poderia estar melhor, mas está com uma qualidade também aceitável e está enchendo grãos. Isso aqui eu não peguei uma planta isolada, isso aqui é média de plantas da área 1. Agora, dá uma olhada na estatura de planta, de média também, isso é importante, de média de plantas dessa área 2. Você consegue notar menos nós, porque eu vou ter uma estatura menor de planta, menos vagens também, e eu consigo notar, inclusive, fitotoxidez em mais folhas do que nessa área 1. Obviamente, o resultado em produtividade da área 1 e da área 2 vai ser bastante distinto. Jonathan, mas se você falou que é a mesma cultivar, plantado no mesmo dia, com os mesmos tratamentos fitossanitários, o que foi? Eu vou trazer uma coisa aqui para vocês, galera, que é mais comum do que a galera imagina. Porque muitas vezes, quando a gente olha assim, área 1 e área 2, o pessoal imagina N coisas. Imagina a qualidade de semente, imagina desenvolvimento de cultivar, produto que foi utilizado, fungicida, inseticida, etc, etc. Mas olha só o que a gente notou na análise de solo. Muitas pessoas deixam isso em segundo plano. Então, na área 1, a gente observou o fósforo a 23,17 miligramas por decímetro cúbico. Quer dizer, um fósforo adequado, um fósforo alto. Também essa área 1 foi tratado com cama de frango em anos anteriores, certo? Essa área 2, dá uma olhada, 8,33. Então, menos da metade eu tenho de fósforo na área 2. E essas cultivares de soja mais modernas, que tem uma genética mais apurada, 8,33 miligramas limita a minha produtividade de uma maneira muito grande, certo? É muito baixo. Eu deveria ter esse fósforo aqui a pelo menos 15 miligramas. 15, 18 miligramas para essas cultivares mais modernas que são mais responsivas à fertilidade. Essa, inclusive, é uma cultivar responsiva à fertilidade e com exigência alta. Então, olha só, foi o fósforo, com certeza. Depois a gente vai fazer um estudo de caso com o fechamento da safra e nós vamos trazer outras informações para vocês. Mas vocês vão ver que o teor de cálcio, de magnésio, micronutrientes, né, de potássio, de pH, tá tudo ok. As duas áreas estão bem parecidas. Mas o que travou aqui, de fato, foi o fósforo. Então, área 1 e área 2 foi plantado no mesmo dia. Às vezes, se eu planto numa janela ali de 15, 20 dias, eu posso ter uma diferença de estatura muito significativa, justamente pela questão de fotoperíodo da cultura da soja. A mesma cultivar, uma cultivar boa, uma cultivar de alto potencial produtivo, com uma genética bastante apurada, que não é a das mais baratas que tem no mercado hoje. Os mesmos tratamentos fitossanitários, então o que foi feito na área 1 foi feito na área 2, os mesmos produtos, tudo certinho. Áreas próximas, uma do lado da outra, por isso que às vezes eu destaco que, Jonathan, eu tenho uma fazenda de 500 hectares, eu tenho uma fazenda de 300 hectares, eu tenho de 100 hectares, eu tenho de 50 hectares. Eu não vou separar em talhões, eu vou fazer uma análise de solo e vou mandar para o laboratório. Não, galera, quanto menor é a área que você vai amostrar, mais preciso vai ser o resultado, certo? Real que você tem ali daquele teu solo. Então, por isso, aposte nessa questão. Deu diferença de desenvolvimento de um pedaço do outro, já para o próximo ciclo, na hora que colher a soja, faz uma amostragem dessas duas áreas
diferente, manda para o laboratório, porque às vezes é isso que pode estar acontecendo. Às vezes não é o fósforo, às vezes pode ser o potássio, às vezes pode ser outro nutriente, às vezes pode ser um alumínio, um pH, mas faça isso. Fertilidade do solo é a base de qualquer lavoura. Duas áreas que anteriormente estavam em pousio, não tinha nada plantado, não é o ideal, e é uma coisa que eu sempre falo para vocês, pousio não é bom, mas era a realidade dessa área. A única diferença, de fato, foi o nível de fósforo. Porque, inclusive, a adubação foi a mesma, da área 1 e da área 2. A mesma quantidade de adubo na base, na linha de semeadura, porém com resultados bastante distintos. Por que isso acontece quando falta fósforo? De maneira geral, os solos brasileiros são bastante pobres nesse macronutriente. Bastante pobres mesmo. Áreas de abertura, áreas do Nordeste brasileiro, a região Centro-Oeste também. A gente sempre pega análise de solo todo dia e a gente vê que é 2 miligramas, 4 miligramas. É claro que a gente vai fazer uma recomendação mais pesada desse nutriente que está faltando, não tem o que fazer. E aí eu vou ter a diminuição de estatura de planta, isso aqui é um sintoma da falta desse nutriente, não é só lá as folhas mais velhas arroxeadas, às vezes na faculdade de agronomia, ou se tu vai procurar aí na internet alguma foto de falta de fósforo, você vai ver lá as folhas arroxeadas, mas aquilo aparece principalmente em alguns tipos de gramíneas, principalmente o milho. Aparece também um pouco em tomate, agora em soja não vai aparecer. Em soja, a principal característica de falta de fósforo é a diminuição de estatura, o encurtamento de internódio também, e a planta fica baixinha, fica travada. Isso é falta de fósforo. Por quê? Ele é o que dá energia para a planta, é o que dá energia, é o arroz lá, né? A gente precisa de carboidrato, o arroz, o pão, para ter energia. Se a gente ficar sem comer nada de carboidrato, eu vou ficar comendo só proteína, vou comer só carne, vou comer só tomar leite e acabou. Você vai ficar sem energia. A mesma coisa a planta. Sem fósforo, ela fica sem essa energia de crescimento. Porque ela tem um papel fundamental na sintetização do ATP, da adenosina trifosfato, que é fundamental no processo fotossintético para fixação de carbono, para crescimento, para expansão também. Então, faltou fósforo, menos ATP, eu quebro a fotossíntese da planta, eu quebro também o acúmulo de carbono. Perfeito? Então, solos brasileiros, preste atenção, sempre, em toda a área, fazer essa análise para verificar se você precisa ou não. Aí, pessoal, você pode estar pensando, tá, Jonathan, mas qual que seria o nível bom de fósforo para essa área? Se a gente for pegar aqui o Manual do Paraná, ele me coloca um teor crítico, que é o nível entre médio e alto, de 9 miligramas. A gente tem 8,33, quer dizer, em termos práticos, que está limitando a produção, esse fósforo. Porém, ele coloca também um nível aqui alto e muito alto, baixo para a realidade atual. Como aqui eu tenho uma união de todas as culturas agrícolas, elas não vão responder da mesma maneira. Algumas eu vou precisar de 25 miligramas de fósforo, 30 miligramas de fósforo, aquelas mais exigentes. O ideal seria que nessa análise de solo tivesse o fósforo remanescente, porque com o fósforo remanescente eu consigo calcular o nível crítico de fósforo para essa área. Porém, já pensando nessas cultivares mais exigentes, nós precisamos manter esse nível ali a pelo menos 15 miligramas, seria o mínimo, pensando em correção, sem pensar em reposição. Porque foi colocado fósforo na linha de semeadura, nesse soja da área 2, porém o que foi usado ali, que não foi uma dose alta, depois eu vou trazer em detalhes para vocês nesse estudo de caso, vocês vão ver que o que foi colocado vai ser tirado por exportação na colheita. Então o que poderia ser feito aqui? Duas situações. Restituição de fósforo com alguma fonte de liberação gradual, como o fosfato natural, até mesmo a cama de frango, após a colheita. Então tira o soja, joga um fosfato natural, ou joga uma cama de frango, também vai resolver o problema. Ou plantio de alguma espécie de cobertura, que eu acho uma boa opção, nesse caso o milheto, com uma dose só de fósforo na base. Tirou soja, vai plantar milheto, como essa soja vai sair tarde, vai ser em março, não vai dar tempo de plantar feijão nem milho aqui, segunda safra, porque está muito tarde, depois esfria, mas milheto em março vai muito bem. Então, planta milheto com só uma fonte fosfatada na base, só pensando em correção. Então, vou imaginar aqui que a gente está trabalhando com 9 miligramas, arredondando lá o que apresentou na análise de solo. Eu falei que 15 miligramas já seria um nível suficiente. Poderia até pensar em aumentar para 20 miligramas? Até poderia. Mas vamos colocar 15 miligramas, que eu já resolvo bastante a minha situação aqui para
para essa área para o próximo ciclo para eu não ter mais problemas. Essa diferença de 15 para 9 são 6 miligramas. O que representa 6 miligramas em termos práticos, em termos de quilos por hectare? Para a gente fazer essa conversão de miligramas para quilos por hectare, vocês sabem, quem acompanha aqui a gente há mais tempo, que é vezes 2. Então, 6 vezes 2, 12 quilos por hectare de fósforo, P que eu preciso. Porém, a gente sabe que eu preciso transformar P para P2O5. Então, são 12 convertido aqui para 2,25, eu chego a 27 quilos por hectare de P2O5, certo? Jonathan, então vou colocar 27 quilos por hectare? Não. O fósforo tem uma eficiência muito baixa. Boa parte dele, ele fica ligado ao óxido de ferro e de alumínio. E aí você tem que olhar que se o teu solo tiver com 9 miligramas, ou com 8, ou com 6, e o pH estiver baixo, primeiro você tem que fazer a correção. Primeiro tem que jogar calcário e depois corrigir, não inverter os fatores aqui. Ah, Jonathan, vamos imaginar aqui que eu tenho uma situação que eu preciso de calcário, dá para eu plantar milheto e colocar fósforo na linha? Dá. Então, se você tira o soja, aplica o calcário, e esse fósforo ele fica distante do calcário, pode aplicar na linha mesmo e jogar o calcário em cobertura. Agora, uma outra situação. Vamos imaginar que você joga calcário em cobertura. E aí você joga fosfato natural em cobertura também. O que acontece? Você pode ter a formação de fosfato tricálcico e esse fósforo não ficar disponível. Enfim, pessoal, isso aqui é uma discussão muito longa, a gente poderia ficar 1 hora discutindo sobre isso, sobre modos de aplicação, enfim. Eu quero trazer uma situação prática para vocês. Vamos imaginar, vamos colocar aqui que o fósforo ele tem 20%, as literaturas mais modernas dizem de 20% a 30% de eficiência da aplicação. Vamos usar o limite mais baixo, 20%. De eficiência. Então, se eu pego 27 quilos e eu divido por 20%, né, 20% de eficiência, eu chego a 135 quilos de P2O5 necessário. Se eu quero utilizar um MAP para o plantio do milheto, então vai dar 250, eu pego aqui 135 quilos de P2O5, divido por 0,52, eu chego a 259. Jonathan, mas eu vou fazer isso parcelado, eu vou plantar milheto agora, depois eu vou tirar e plantar trigo. Eu posso reduzir um pouco essa dose do milheto? Pode, tá? Depende do que tu vai fazer em sequência. Ah, mas vai ser uma outra cobertura de solo. Ótimo também. Vai ser aveia, vai ser azevém, vai ser um mix de cobertura que eu vou tirar esse milheto e eu vou plantar. Ah, não, eu vou plantar trigo para colher. Opa! Aí a dose, eu vou ter que aumentar um pouquinho essa dose de fósforo, já pensando em repor o que vai ser exportado, porque você vai colher o grão do trigo, você vai tirar fósforo, tá no grão do trigo, certo? Então tome cuidado também com isso. Eu chego nessa dose de 259 quilos por hectare de MAP na linha de semeadura, e aí eu consigo, então, tirar esse fósforo que está a 9 miligramas, levar até 15 miligramas, aproximadamente. Então, essa é uma situação aí que a gente tem que pode ser feito a reposição. Eu poderia também utilizar uma cama de frango, que é uma excelente opção de disponibilização de fósforo, fosfato natural, enfim, tem vários casos, a gente pode analisar custo-benefício de cada um dos casos, de cada um das áreas. Certo, pessoal? Vocês viram a importância hoje de fazer análise de solo e de identificar esses problemas para não voltar a repetir no próximo ciclo. Porque às vezes a gente pode estar pensando que é semente, que é produto, que é o adubo, que é X, Y ou Z, justamente porque às vezes a gente não presta tanto atenção nos parâmetros da minha análise de solo ou eu não tenho informações atualizadas desses parâmetros de análise de solo. E é claro, se você quiser trabalhar com a nossa consultoria especializada em fertilidade do solo, nós temos uma equipe aqui para te atender. Aqui abaixo na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado, você vai encontrar os links para entrar em contato conosco via WhatsApp. No mais, era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Fique com Deus e tchau, tchau.